façamos um excepcional dia hoje. E antes da gente começar, quero desejar para você uma excelente semana e que todos os seus planos se concretizem nessa semana, certo? E a palavra de hoje, a nossa palavra-chave de hoje é visão. Mas antes de a gente continuar, quero saber, você já deu like? Já curtiu? Você está nos seguindo no canal? Ativou os sininhos? O sininho é um lembrete para que toda vez que uma nova mensagem for postada aqui, você seja o primeiro a recebê-la, tá certo? Por isso que é importante você estar inscrito e curtir. Curtir por quê? Porque a plataforma YouTube entende que esse vídeo passa a ser relevante, ele começa a distribuir ele para mais pessoas. Então, nos ajuda aí, tá certo? Dá o like, nos segue e ativa os sininhos, beleza? A palavra-chave é visão. E a frase ela diz assim, ó: a sua vista pode ser a maior inimiga da sua visão. A sua vista pode ser a maior inimiga da sua visão. Aí você pode me perguntar, mas como que é isso, João? A sua vista, quando falamos de vista, estamos falando dos seus olhos físicos, que olham apenas as circunstâncias. E a sua visão é a sua visão espiritual, aquela que enxerga através da fé. E o tema da nossa mensagem é: nade contra a maré. Nade contra a maré. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. E o texto está lá em Números 14, 6, 7. Diz assim: Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que havia observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade israelita: a terra que percorremos em missão em reconhecimento é excelente. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Eles traziam ali que a terra onde eles foram olhar, a terra prometida, era excelente. E eles tinham uma visão. Foram 12 homens espiar, olhar como que era essa terra prometida. E desses 12 homens, apenas Josué e Calebe voltaram com essa visão de olhar tudo que tinha de bom naquela terra. Os outros 10 olharam apenas com seus olhos físicos, olharam apenas as dificuldades que ali tinham, olharam os problemas, o que eles teriam que enfrentar para conquistar aquela terra. E é isso que faz a diferença para que você seja um vencedor ou uma vencedora. Olhar com os seus olhos espirituais, com a sua visão espiritual, não apenas com os seus olhos físicos, porque os seus olhos físicos só enxergam as circunstâncias, quando na verdade tudo que você precisa é enxergar algo a mais. E esse enxergar algo a mais está na sua visão espiritual, não na sua visão física, não na sua visão em que você enxerga as coisas que você pega. E no texto diz assim, ó: Josué e Calebe foram os dois com uma fé extraordinária, que não se deixaram levar por ambiente em que se encontravam, pois eles criam em Deus mais do que em suas próprias forças,
Isso ficou evidente quando foram enviados 12 homens para espiar a terra prometida. E os dois foram os únicos que não perderam a sua fé, expressaram uma atividade otimista, mesmo em meio a grandes desafios. Veio, vejo que os outros 10 que voltaram desolados e já aceitando a derrota, saíram perdedores antes mesmo de lutar. Esse é o problema de quando você olha, coloca o seu foco nas dificuldades. Quando você coloca o foco nas situações difíceis da vida, você não consegue enxergar a vitória, porque os seus olhos estão voltados para as circunstâncias, e as circunstâncias muitas vezes não é favorável. Muitas vezes ela é desoladora e elas impedem que você tenha uma visão clara do que pode vir a acontecer. Quando a gente enxerga com os olhos espirituais, nós enxergamos além dos problemas. E isso é que nos fortalece, isso é que nos guia. Aí ele continua. A fé de José e Caleb não estava no fato de se acharem fortes ou poderosos. Pelo contrário, eles sabiam que venceriam as batalhas e entrariam na terra prometida que Deus havia prometido. E eles não se importavam com o que os seus olhos viam, mas sim tinham total confiança naquilo que Deus havia prometido. Olhar com seus olhos espirituais é enxergar aquilo que Deus promete para você. E o que eu sempre gosto de reafirmar aqui para vocês, que não é sobre religião, mas é sobre vida. Como devemos enfrentar os processos difíceis da vida, as situações complicadas da vida. Não é olhando para o problema, mas olhando para quem tem a solução de cada problema, para quem pode te dar a resposta para enfrentar cada desafio. Essa é a diferença de você ter os seus olhos, os seus olhos espirituais ativados para que você passe por obstáculos que muitas vezes nem você acredita. Aí ele continua. Isso traz um grande ensinamento para nós. Ser uma pessoa cheia de fé é muitas vezes ser criticado, apontado até como louco, pois é nadar contra a maré. Certas vezes, o cenário ao meu redor dizia não, mas a voz de Deus dizia sim, e isso era tudo que eu precisava. Ele sempre foi fiel e jamais me desamparou, e tudo aquilo que me prometeu se cumpriu. Deus é um Deus das promessas que se concretizam. Ele não é Deus de promessas vazias. Então, se ele fez uma promessa a você, ele vai cumprir. Mas entenda, você precisa entender que os processos, você precisa vivenciar cada processo para que você possa conquistar. Assim como Josué e Caleb, Deus prometeu a eles e eles acreditavam que eles conquistariam a terra prometida, mas eles tiveram que passar pelo processo, rodear as muralhas, obedecer, entrar em obediência, para que assim eles pudessem adentrar aquela cidade e conquistá-la. Entenda, Deus ele luta as suas batalhas, mas você precisa passar pelos processos, entender que muitas vezes você precisa se renovar. Você precisa entender, renovar sua fé em Deus, para que Ele venha ativar o seu espírito em você e você tenha confiança naquilo que você faz, naquilo que você busca. E essa confiança é que tem o poder de fazer
transformação, que tem o poder de ativar a sua visão espiritual para que você possa viver uma vida de paz e de tranquilidade. Aí ele continua: decida a partir de hoje de viver pela percepção de Deus e seja impulsionado a grandes vitórias, pois nossos olhos físicos não podem atrapalhar a nossa visão espiritual. Reconheça que jamais você galgará a vitória por suas próprias forças, mas sim por sua fidelidade. E Deus Pai cumprirá cada uma das promessas que fez a você. É bom e em todos os momentos, então faça como Josué e Caleb. Feche os olhos da dúvida e abra os olhos da fé. Abrir os olhos da fé é que ativa a sua espiritualidade, é que ativa a sua visão espiritual, é renovar a sua mente todos os dias. Como disse Paulo, não se amoldeis, não se conformeis com esse mundo, mas renovai a sua mente todos os dias, para que você possa viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. É sobre isso que você precisa trabalhar todos os dias, renovar a sua mente todos os dias, para que você possa romper cada novo desafio, para que você possa evoluir em todas as áreas da sua vida. Se você tem uma dificuldade em certa área, você precisa aprender sobre aquilo. E quando você aprende, você rompe uma barreira, você transpõe mais um obstáculo e você fica firme, você ativa a sua visão, aquilo que você precisa vivenciar. Essa é a diferença para que você possa ter uma vida, para que você possa nadar contra a maré. Você precisa renovar a sua mente, não se amoldar a nada deste mundo, para que você tenha a sua visão espiritual ativada, tá certo? Visão foi nossa palavra-chave. A sua vista pode ser o maior inimigo da sua visão. Então pare de tentar enxergar tudo com seus olhos carnais e procure ativar os seus olhos espirituais para entender tudo aquilo que você ainda não entende, para passar por barreiras que ainda não consegue enxergar a solução para esses obstáculos. Nade contra a maré e você vai ativar tudo aquilo que você nasceu para ser. Você vai ativar a sua identidade e você vai viver o novo de Deus todos os dias, tá certo? Não esquece, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para que toda vez que uma nova mensagem for postada aqui, você seja o primeiro a recebê-la, tá certo? Tamo junto, até a próxima e fique com Deus. Tchau, tchau.